A paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação podermos estar novamente juntos hoje, dia 20 de setembro de 2023, olha aí, 2023, já passou um ano de 2022, né? Mas estamos aqui para a nossa aula de número 169, para concluirmos, fazemos aqui o fechamento do assunto, o arrebatamento pré-tribulacional, é o tema que nós estaremos, juntamente com o pastor Ciro Zibordi, concluindo, não é? Nesta oportunidade. Nós iniciamos esse tema na semana passada, dia 13 de setembro. Aqueles que não puderam ver, poderão pesquisar aí em nosso canal a aula de número 168. É só usar hashtag, sustenido 168 e assistir a aula da semana passada. Lembrando que as nossas aulas são transmitidas ao vivo, online, através do nosso Instagram CETADB, porém, sempre no dia útil seguinte, nós disponibilizamos também essa aula em nosso canal no YouTube, que também é CETADB. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, disponibilizamos, além do conteúdo dessas lives que nós realizamos, outros materiais de estudo bíblico e também Escola Bíblica Dominical. Prontinho. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a benção. Ô, pastor Alex, paz do senhor, deixa eu colocar meu terno ali. Não é que nada, rapaz, é que eu estava no culto aqui com o pastor Moisés Cecílio e aí eu estava ali falando com os casais e acabei me alongando um pouquinho além do horário e cheguei atrasado. Do jeito que eu estava, o nosso companheiro Paulo André já me cedeu os estúdios dele aqui. Eu falei, rapaz, vai ficar top demais, show. Aí show, é bom, show. Hein? Fala para mim aí, Paulo, o seu canal aqui do Instagram é? Paulo Teclas 7. Paulo? Teclas 7. Teclas 7. E o número, 7. né? No final é o número 7. Teclas 7. Paulo Teclas 7 é o perfil do Paulo no Instagram. Tem um estúdio abençoado, faz um trabalho de edição de vídeos, gravação, cobertura de casamento, cobertura de festa, também as mamães, não é? Quando vão ter os filhos, ele também tem feito um trabalho joia. É só acessar o canal dele aí e dar uma observada, que é um trabalho muito bem feito. Joia, nós recomendamos. Mas diga lá, meu pastor, quantas bênçãos, quantas são? Porque por aqui o negócio está corrido. Mas eu tô até tá um contraste, porque o irmão tá com uma iluminação excelente, eu tô meio escuro aqui, Rapaz, eu vou falar para você, o negócio aqui é top, tá? Eu tô em trevas aqui, perto do irmão. Depois mais aqui finalmente, eu vou dar um corte aqui para você dar uma olhada como é que é o estúdio dele. O irmão está na luz, eu estou em trevas. A vigia, que é isso. Mas amém, vamos lá, vamos aqui. O meu posicionamento aqui não está muito bom. Mas tá bom, então, vamos aí falar sobre arrebatamento, né? Arrebatamento pré-tribulacionista. Esse tema que hoje em dia gera tantos debates, né, pastor Arcos? Pois é, rapaz. Olha, nem era para ser tanto assim, porque tem coisa que está muito clara, né? Muito evidente. Eu acabei, porque fiz uma pesquisa a respeito do tema que nos trouxe para essas duas lives, né? Aí, a partir disso, na minha rede social, começou a aparecer muitos vídeos daquele doutor. E Sim. Aí, rapaz, a gente tem ouvido muita aberração, muita bobagem, que dá até dó. Mas, enfim, o bom é servir a Deus, fazer a obra do Senhor e buscar conhecimento de Deus por intermédio da sua palavra e especialmente com uma hermenêutica, com uma interpretação saudável. Saudável. Deixa eu só... O irmão vai ler um texto bíblico, não vai? Não, nesse momento não. Mas pode falar. Deixa eu só melhorar a minha iluminação aqui, só um minutinho. Não tem problema. Eu vou aproveitar para dizer para os irmãos que você pode tirar um print dessa tela, colocar aí no seu story, convidando outros irmãos e irmãs para estarem conosco, para aproveitarem, não é? Aquilo que nós vamos falar, porque vamos tratar a respeito dos fundamentos hoje, dos fundamentos desta doutrina, que é o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Então, veja que é algo bastante importante, que conforme o pastor Ciro já disse aqui, tem sido motivo de muitas controvérsias, não é? De muitas discussões, enfim. E nós queremos fazer um trabalho aqui que seja, para os irmãos, algo que venha orientar melhor nesse sentido, do aprendizado, da palavra de Deus.
e especialmente com relação à escatologia, que é, na verdade, o tema que o pastor Ciro Zibordi domina, né, e tem trabalhado já por mais de 30 anos nesta linha, que é a linha dispensacionalista, que ensina o arrebatamento da igreja pré-tribulacional. Enfim, é essa a tônica do trabalho que o pastor Ciro tem realizado e que para nós é uma bênção poder estarmos juntos e aqui darmos essa contribuição, esta parcela de contribuição aos irmãos. Então, vamos lá, nos ajudem aí nesta divulgação. É só tirar o print, publique aí, não é? Publique aí no seu story, convide outros irmãos e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Esta é a tônica para o nosso momento de hoje. Pois bem, meu pastor, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na casa do pastor Moisés Cecílio, novamente, não é? Estamos aqui dando despesa para o pastor Moisés. Ele fica perplexo quando eu não venho aqui dar despesa para ele. Então, já tive aqui... Eu tive aqui há 3 ou 4 semanas atrás, eu estive no aniversário do pastor Moisés e agora retornamos aqui e estamos aí com uma série de trabalhos, né, para estarmos realizando. É e muito vamos bom. aproveitando o tempo. É muito bom estar com os amigos, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É salutar, é saudável. Isso é muito bom. Pois bem, então, meu pastor, vamos iniciar a nossa pauta. Transmita aí a nossa saudação. Ele deve estar nos ouvindo, né? O pastor Moisés ainda não, porque eu acabei deixando ele na igreja. Eu deixei ele na igreja, peguei o carro dele e vim embora, porque já ia dar o horário da live, né? Deixei ele lá a pé e vim embora. Eu acho que ele ainda vai chegar. Ele não chegou ainda não. Mas está ótimo. Nada impede que a gente já prossiga aqui com o trabalho da nossa live de hoje. E a primeira questão que nós temos aqui, pastor, que é exatamente das que vai nos auxiliar, complementando o pensamento que já iniciamos na aula de número 168, é exatamente essa questão. Quais são os fundamentos bíblicos do pré-tribulacionismo? Os fundamentos bíblicos, né? Isso. Porque nós, na semana passada, nós respondemos falamos sobre alguns fundamentos históricos também, né? Foi. Eu queria só fazer um rápido esclarecimento, né? Porque na semana passada nós estávamos respondendo principalmente uma questão baseada no posicionamento de um determinado teólogo, né? Adventista. Isso. Só que ele tem vários vídeos, né? Vários vídeos na internet, como o irmão mencionou aí. E a gente não especificou qual, porque, na verdade, se você assistir os vídeos dele, você vai ver que o argumento dele é sempre o mesmo, né? Não varia muito quando ele fala do arrebatamento. Então, mas nós nos baseamos num vídeo em que ele começa diretamente dizendo, olha, eu não creio no arrebatamento da igreja. Então, ele diz claramente, eu não creio no arrebatamento. Depois, ele começa a usar aqueles argumentos inócuos, né? De dizer que em 2000 anos ninguém nunca falou dessa doutrina e tal, que nós, na semana passada, mostramos. Estamos bem posicionados, né? Porque na verdade, eu recebi, pelo menos na minha rede social, alguns defensores, né, dele dizendo, não, porque isso está errado, porque ele não é contra o arrebatamento, mas aí que está. Ele disse claramente que ele não crê no arrebatamento. E depois, quando ele vai explicar, ele modifica o conceito bíblico, que é de uma trasladação ao céu. E ele não crê nessa trasladação ao céu, né? Não mesmo. Então, é outro tipo, porque a gente sabe que o pessoal às vezes gosta de usar alguns termos pejorativos que a gente até evita para se referir à nossa posição, como, por exemplo, vocês creem na teoria da segunda chance, e teoria disso, teoria daquilo, e o arrebatamento secreto, kkk, e zombam. Só que a gente percebe que, na verdade, eles creem no arrebatamento, só que é um arrebatamento tipo ioiô, como nós falamos aqui. Porque se não vai para o céu, né? A pessoa é arrebatada
estada, mas para logo depois descer, é uma coisa ilógica. Só que a gente sabe que o adventismo tem uma posição bem diferente, que é melhor nem entrar aqui nessa questão, senão vai longe, né? Mas vamos aqui responder, então, a questão sobre os fundamentos bíblicos do pré-tribulacionismo. Bom, quanto aos fundamentos históricos, nós mencionamos. Há também fundamentos hermenêuticos, é claro, né? Porque o pré-tribulacionismo, é bom que se diga, é a única perspectiva que permite uma interpretação literal das passagens do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, do ponto de vista hermenêutico, nós, claro, temos uma posição dispensacionalista, nós, claro, subscrevemos o dispensacionalismo normativo. É bom que se diga isso, porque do ponto de vista de segmentos dispensacionalistas, nós temos o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado, dispensacionalismo progressivo, que já está muito distante do dispensacionalismo. Tem o nosso dispensacionalismo assembleiano, que tem algumas particularidades. Claro que é bem próximo do clássico, mas tem algumas distinções, algumas adaptações por causa da nossa linha assembleiana, né? Agora, todo movimento dispensacionalista segue uma norma que é chamada de dispensacionalismo normativo, que tem pelo menos três pilares ou três pressupostos, que é a separação entre Israel e a igreja, a interpretação literal consistente da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né? Como nós temos dito, e também, claro, a revelação progressiva, tendo como fator unificador a glória de Deus, porque tudo que tem acontecido ao longo da história, nas dispensações, né, no plano dispensacional de Deus, claro, tudo é para a glória de Deus. A salvação sempre foi pela graça, não existe salvação fora da graça, porque a salvação vem de Deus, não existe salvação pelas obras. Então, quem ataca o dispensacional, a salvação no Antigo Testamento era pelas obras. Sim, alguns dispensacionalistas dizem isso, mas não é de maneira proposital, é porque eles ainda não se aprofundaram no estudo do dispensacionalismo. Porque quando você estuda, de fato, esse método, vamos dizer assim, né? Porque o dispensacionalismo está para além, claro, da própria escatologia. Ele é um método hermenêutico que tem esses pressupostos que norteiam todo o estudo da Bíblia, não somente o estudo escatológico. Pois bem, vamos então para os fundamentos bíblicos, passagens bíblicas que nós poderíamos citar em prol do pré-tribulacionismo, porque alguém diz, não dá para provar, não tem como ser dogmático e dizer que o arrebatamento é pré-tribulacional. Que vai haver arrebatamento, tudo bem, mas na Bíblia você encontra base para todas as posições, tanto o pré, quanto o pós, quanto o meso. Então, é uma posição aí que muitos estão defendendo para fugir Depende de do quanto debate. distorcem, né? Depende de quanto distorcem a Bíblia para poder defender essas ideias todas, né? Então, o pessoal, às vezes, para fugir do debate, diz assim, não adianta discutir isso, porque na Bíblia tem base para todas as posições. Agora, claro que a Bíblia não pode defender ao mesmo tempo todas essas posições. Alguma delas poderá estar errada, né? Claro, algumas estarão erradas e uma, pelo menos, talvez não seja 100% certa, mas é a que está mais próxima, é a que honra, de fato, as Escrituras. Nós, modéstia à parte, acreditamos que seja o pré-tribulacionismo. E vamos aqui citar essas passagens, aí eu vou contar com a ajuda do irmão, para eu não ficar aqui falando sozinho também, né? Importante a gente interagir aqui. Eu vou pedir para o irmão ler, por gentileza, primeiro Daniel, né? Começando com uma passagem veterotestamentária, Daniel 9, 24 a 27. Um texto clássico, é uma profecia, e que não vai dar tempo, claro, de pormenorizá-la, mas eu quero só pegar uma pequena ênfase
ênfase dessa profecia para provar biblicamente, né? Começar a provar, modéstia à parte, biblicamente, por que que o pré-tribulacionismo honra as Escrituras e está muito bem fundamentado, né, na palavra de Deus. Daniel 9, versículos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Então, esta é a famosa profecia sobre as 70 semanas de Daniel, que tem muitos pormenores, não dá para explicar agora. Mas veja que não é por acaso, veja, o anjo Gabriel está explicando para Daniel essa profecia. Não é por acaso que ela está dividida em 3 partes, porque simplesmente poderia ser dito, olha, 70 semanas estão determinadas, só isso. Mas existe um agrupamento, 7 semanas, 62 semanas e a última semana. Por que essa última é destacada? Não é por acaso. Existe um propósito para isso. Então, uma primeira informação importante. Segunda coisa importante, as 70 semanas, incluindo-se, evidentemente, a 70ª, né? As 70 semanas foram determinadas a respeito de quem, para quem, ou a respeito de quê e para quê. 70 semanas, disse o anjo para Daniel, estão determinadas sobre o teu povo e a Santa Daniel. Israel. Como um todo, e geral, não é? De uma reino de Judá. Agora, a cidade, não há dúvida, Jerusalém. Então, as 70 semanas, elas dizem respeito a Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Só que Jesus, como veio para os judeus, ele vai entrar nessa profecia aí, né? Porque aí se menciona é morto, e aí de morto tem informação precisa aí, mais coisas estão determinadas para a última semana. Só que, nitidamente, profecia, e depois também recorrendo ao que Jesus disse lá em Mateus 24, que vai haver um intervalo. E é destacada. O Messias, essas 70 semanas, que já explicamos aqui várias vezes, perfazem 490 anos, porque são 70 semanas de anos, são 7, na verdade, semanas de anos. Anos. Então, esses 7 anos, se a contagem fosse de forma ininterrupta, assim que o Messias foi morto, o que deveria acontecer? Deveria aparecer um outro príncipe, porque aí diz também um outro príncipe que haveria de vir, ele deveria, na metade da semana, assinar aí o acordo
porque na metade da última semana, ou melhor, no início, perdão, o acordo é quebrado na metade, né? Isso. Então, no início da semana, já deveria surgir aí esse príncipe, ele deveria fazer um acordo com muitos, para depois, na metade da semana, quebrar o acordo. Logo, dentro desse período ainda, deveria haver a destruição da cidade, do templo e assim por diante. E a gente sabe que não aconteceu dessa forma. Por quê? A cidade foi destruída, o templo foi destruído, mas não dentro dos 490 anos. Se fossem ininterruptos, não. O Messias foi tirado lá por volta do ano 33 e o que aconteceu? O templo só veio a ser destruído no ano 70. Então, aí quase 40 anos de diferença. E isso em si já indica que há um intervalo. Só que a maior evidência de que há um intervalo está nas próprias palavras de Jesus, que lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele disse, citando a profecia, que isso está reservado para o futuro, quando houver a grande... A gente teve aqui uma série de lives falando sobre o sermão profético, e depois uma parte daquelas respostas também foi inserida no curso do CETAD de perguntas escatológicas. Mas veja, eu não queria me estender nessa resposta sobre Daniel 9, 24 e 27, mas qual é a chave aí para o entendimento de que o período tribulacional não tem nada a ver com a igreja? A chave está logo no versículo 24, quando o anjo falou 70 semanas sobre o teu povo, então não tem nada a ver com a igreja. O período tribulacional, ou seja, a última semana que ainda virá, e por que a gente sabe que essa última semana é o período tribulacional? Porque essa última semana não aconteceu. E Jesus falou que ela é futura. Né? Ele fala do abominável da desolação. Ele atrela. Alguém diz 70. Não é verdade, porque Jesus atrelou ao período tribulacional. É só você ler Mateus 24 com atenção, com essa última semana. Porque lá em Apocalipse, você vai encontrar esse mesmo período, só que subdividido, ou dividido, mais precisamente, em duas metades. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Você vê claramente isso lá em Apocalipse. Deus manda João medir o templo já não estava de pé naquela época, porque o templo já tinha sido destruído no ano 70, e a revelação de Apocalipse é lá por volta do ano 90. Então, quando a Bíblia fala do templo, aquilo ali é uma referência ao futuro quando, na verdade, o templo será profanado. Isso que é o abominável da desolação, que está guardado para o futuro. E isso está muito bem consubstanciado nas Escrituras, porque Jesus falou em Mateus 24, 15 em diante, Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse 11 também tem essa referência de João, que deveria medir o templo na visão. O capítulo 13 também, o falso profeta, ele vai também fazer uma imagem para ser adorada, né? Isso tem uma relação também com o abominável da desolação, uma imagem do anticristo. Então, isso mostra que essa profecia, que é 100% para Israel, está guardada para o período tribulacional. E quando você compara isso com Apocalipse, você vê que Apocalipse, realmente, o período tribulacional não menciona a igreja dentro do período tribulacional. Você vê que Apocalipse, dos capítulos 1 a 3, toda hora aparece a palavra eclesia, no grego, igreja, eclesia, igreja e tal. Do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 4 não aparece mais. No capítulo 5 também não. Por quê? A igreja já está no céu. Mas o termo igreja não aparece, irmão Círio, no capítulo 4 nem no capítulo 5, é verdade. Mas você vê os 24 anciãos que têm todas as características dos vencedores. Como Jesus falou, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, vai receber vestes brancas, não é? Eles não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco.
ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando João vê os 24 anciãos, e nós já explicamos aqui que o número 24 também não é por acaso, é 12 mais 12, de acordo com Apocalipse capítulo 21, não é? Que tem os fundamentos da cidade e também as portas, que é uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos do Cordeiro, que é um número representativo para falar da totalidade da igreja, que é formada pelos salvos de todas as épocas. Então, veja, anciãos com coroa, sentados em tronos, vestes brancas, é uma referência à igreja, é uma representação pictórica da igreja, né? Então, João já vê a igreja no céu. E depois, do capítulo 6 até o 19, você vê a ira de Deus sendo derramada e quem aparece, os povos que aparecem na terra, claro, são os gentios de maneira geral, e Israel tendo protagonismo. Quando você lê o capítulo 12, por exemplo, você vê aquela revelação parentética, a mulher vestida do sol, é uma referência ao sonho que José teve, quando ele viu ali o sol, a lua, 12 estrelas, representando Jacó, Raquel, né? E os 12 patriarcas. Então, veja, sol, lua e 12 estrelas, né? E José era uma delas também. E todos se dobravam diante dele. Era o sonho que ele teve em referência ao que Deus faria na vida dele. Agora, Apocalipse, ali naquela revelação de Deus, toma-se emprestado aquilo que está em Gênesis, mas para revelar o futuro de Israel. E ali você vê claramente que se menciona em Apocalipse 12 o passado e o futuro de Israel. E ali tem um intervalo. O mesmo intervalo que a gente tem entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, você tem ali em Apocalipse 12, por quê? Começa-se a mencionar Israel e depois Israel é tomado, a mulher é levada lá, já está se mencionando o passado de Israel e já se apresenta Israel no futuro. Ela é levada para o deserto, onde é alimentada por 3 anos e meio, que é justamente a segunda metade do período tribulacional. Aí também há um intervalo, você percebe na revelação profética. Mas então, resumindo, a 70ª semana não tem nada a ver com a igreja. Então, a igreja ela é tirada de cena. Ela não está nessa profecia. E essa profecia, ela, no caso da 70ª semana, é uma referência clara ao período tribulacional. Mas vamos para o Novo Testamento, rapidamente. Acho que eu já estou me estendendo muito aqui. Vamos lá. Não, os textos do Novo Testamento, eles são menos complexos, né, de se explicar. Quer dizer, vou tentar aqui ser mais objetivo. João capítulo 14, que eu até citei na semana passada, claramente é uma referência em abono ao pré-tribulacionismo, porque Jesus deixa claro, né? Virei e vos levarei, né? Então, é uma referência ao arrebatamento. Então, a igreja vai para o céu. E como a igreja vai para o céu, isso em sintonia lá com o que Paulo falou, fica claro que é uma referência pré-tribulacional. Lucas 21 e 36 também. Acho que nós poderíamos ler essa passagem. João 14 eu já citei a semana passada, mas Lucas 21, versículo 36, por gentileza, pastor Edson, não poderia ler? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, aí diz evitar, não é? Isso aí. Só que esse evitar não é no sentido de que nós possamos impedir. A tribulação virá, mas nós podemos evitar de participar. Então, por isso que tem a versão atualizada, ela é mais clara, ela diz escapar, né? Para que possais ser havidos por dignos de escapar. Então, veja que o arrebatamento, ele é apresentado na Bíblia como
um livramento. Então, para nós podermos escapar, e não, aí não diz participar ou atravessar o período, não, escapar, escapar, não é você passar por dentro dele. Ah, irmão Ciro, mas Noé, o dilúvio veio e Noé participou do dilúvio. Pois é, mas o dilúvio não atingiu Noé, estava em cima, protegido, totalmente protegido. Mas se você quer provar uma doutrina por meio de símbolos, eu tenho dito, o melhor símbolo nesse caso é Enoque, porque Enoque foi arrebatado e foi arrebatado antes do dilúvio, antes do dilúvio. Então perceba que a gente não defende uma doutrina bíblica com base em símbolos. Os símbolos podem ilustrar a doutrina, mas a doutrina ela se baseia em textos prescritivos, textos normativos, que contenham realmente um ensino objetivo. As parábolas, as ilustrações, elas têm esse propósito de ilustrar realmente. Claro que podem conter pontos doutrinários também, mas o caso de Noé, aí no caso do dilúvio, você não deve usar para querer dizer que a igreja vai atravessar o período tribulacional. Como o nosso irmão, Porque a lá Bíblia... usou, né? Como o nosso irmão lá usou. O irmão que provocou essa sequência de vídeos aqui, ele usou essa explicação. E ele só esqueceu de um pequeno detalhe, né? Porque ele disse que ali os que foram levados os que foram condenados, né? Eles Isso. foram... Então, querendo dizer que... querendo, na verdade, zombar do nosso conceito de arrebatamento. Só que se ele ler em Lucas, o mesmo sermão, a referência também dos dias de Ló, né? Os dias de Ló. E nos dias de Ló, aconteceu exatamente o contrário. Os que foram levados aos que foram, na verdade, arrebatados, por assim dizer, tirados de Sodoma e Gomorra. Com certeza. Então, o conceito não é esse. Aliás, esse texto é interessante porque quando a Bíblia fala dos dias de Noé, é uma referência ao arrebatamento. Está falando da iminência, né? Está falando da iminência, exatamente. Como foi nos dias de Noé, ou seja, as pessoas vão levar uma vida, vão estar levando uma vida normal e tal, como se nada tivesse acontecendo, né? É essa a ideia, na verdade. Claro que aí a gente tem um debate até entre os pré-tribulacionistas, porque muitos não aceitam a ideia de que você teria uma referência, ainda que indireta, ao arrebatamento ali, dentro do capítulo 24 de Mateus, né? Mas nós percebemos que, depois de ter respondido a pergunta dos discípulos, que foi uma pergunta tripartida, Jesus ele começa a falar do arrebatamento, porque quando ele fala da vinda do Filho do Homem e tal, vigiai, pois, porque não sabeis do dia nem a hora, veja que se você comparar com o que ele falara outrora sobre a sua manifestação em poder e grande glória, você percebe um contraste, porque a vinda dele em poder e glória, ela é precedida de sinais, muitos sinais. Já quando ele fala, não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor, porque naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus começa a falar de uma coisa que não tem sinais, porque é iminente. As pessoas vão estar levando uma vida normal, não tem nada que indique que vai acontecer. As pessoas vão estar fazendo uma live, dois estarão numa cama, um será levado, será deixado, dois estarão moendo no moinho, diz a Bíblia e tal. Então, veja, é uma referência ao arrebatamento, haja vista essa questão da iminência, ou seja, iminência significa que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso. Para o arrebatamento, não há necessidade de mais nenhum aviso. As pessoas estão achando que vai ter algum aviso, olha, fiquem preparados, porque nessa semana Jesus vai voltar. Não, isso não é o conceito do arrebatamento, biblicamente falando. Biblicamente falando, o arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, como foi nos dias de Noé. Mas uma outra passagem em prol, aí na verdade é um conjunto de passagens, né? Que não há tempo aqui da gente... eu vou só citar porque tem outras perguntas e já estamos avançando muito aqui. Tessalonicenses
é muito claro. Nós citamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, menciona-se a ira futura e diz que Jesus vem para nos livrar da ira futura. Alguém diz, não, a ira futura aí é o juízo final. Bom, então tem uma grande contradição, porque do juízo final nós estamos livres hoje. Jesus não precisa voltar para me livrar da ira futura, nesse sentido do juízo, porque Jesus mesmo falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O termo juízo aí, no grego, é um termo forense, tem a ver com tribunal. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais comparecerá diante do juízo na qualidade de réu. Já está livre disso. Então, nós estamos livres do juízo final. A igreja vai participar do juízo final? Com réus, não. Nós não. Podemos estar com o Senhor, claro, e vamos estar com Ele, mas não na qualidade de réus. Então, não precisamos que Jesus volte para nos livrar dessa ira futura, porque dela nós já estamos livres. Então, é evidente que a ira futura, dentro do contexto que Paulo está apresentando em Tessalonicenses, tem a ver com o dia da ira do Senhor, o dia da ira de Deus, que é profetizado no Antigo Testamento. É o juízo de Deus sobre a terra, sobre os ímpios. Aí você continua lendo, capítulo 4, capítulo 5, tem uma sequência estabelecida. Quem lê no português talvez não perceba, mas no grego você tem ali conectivos. Você tem ali uma expressão, né? Que é a expressão peride, no grego, peride, que indica que Paulo muda de assunto. Ele trata de um assunto e depois vai para outro. Então, quando você lê 1 Tessalonicenses 4 e depois o capítulo 5, no capítulo 4 ele fala do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. É um livramento, seremos arrebatados. No capítulo 5, ele começa a falar do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo, não é um dia de 24 horas, é um período. O dia do Senhor, tanto que você lê nos profetas, eles estão falando dia da ira de Deus, dia de trevas. Dali a pouco diz, aqueles dias, aí começa a falar no plural, serão tempos. Veja que o próprio texto indica que não é um dia de 24 horas. Quando fala do dia do Senhor, é um dia de juízo, é um período de juízo, do qual a igreja estará livre. Por que a igreja estará livre? O capítulo 5 deixa claro que esse dia de juízo, ele vem sobre os filhos das trevas. Mas nós somos os filhos da luz. Veja, é muito claro, é só você ler com atenção que você vai perceber isso. Ah, mas ali fala que vem como ladrão e tal. Veja, meu irmão, a expressão como ladrão fala de algo repentino. Claro que para a igreja, Jesus vem como ladrão no sentido que o arrebatamento é iminente. Agora, ali está dizendo que vem como ladrão o quê? O juízo. Mas sobre quem? Sobre os ímpios. Porque eles vão estar levando também uma vida tranquila, como se nada tivesse acontecido, dizendo que a paz e segurança, e ali Paulo diz, quando disser a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição, como um ladrão. Mas ali é outro sentido. É outro sentido. Ali está falando do juízo. A igreja já terá sido arrebatada. Então, para você entender bem o que é o dia do Senhor, o arrebatamento, ele é o evento inaugural do dia do Senhor. O que acontece? Quando acontecer o arrebatamento, começa o dia do Senhor. Só que o primeiro acontecimento no dia do Senhor é a retirada da igreja da terra. É o arrebatamento que é o ponto de inauguração do dia do Senhor. É o evento desencadeador do dia do Senhor. Aí, com essa informação, você lê segundo os Tessalonicenses 2, você vai entender que Paulo disse, olha, ele está falando do dia do Senhor, nossa vinda com ele e tal, acerca da vinda do Senhor e nossa reunião com ele e tal. Ele começa a explicar, e ali, porque ele está retomando o que ele falou sobre o arrebatamento. Nossa reunião com ele é o arrebatamento, porque nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Aí depois ele cita o dia do Senhor, retomando o que está lá em 1 Tessalonicenses 5.
Ali o dia do Senhor já terá começado, não é? Veja, depois do arrebatamento. Então, o arrebatamento é quando a igreja será tirada da terra, e aí vem, então, o início dos juízos de Deus que estão profetizados. E o último texto, só para citar, e aí aqui também levaria muito tempo, é o famoso texto de Apocalipse 3:10, né? Que ali tem aquela... Vamos nele. Já estou nele aqui. O senhor pode ler, por gentileza? Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, você veja que essa profecia diz respeito a todo mundo. Então, é uma tentação. Na verdade, no grego aí, teresso é que tesouras tu perasmo, né? Perasmo é o termo, peirasmos, né? Peirasmos pode ser provação, pode ser tentação, tribulação. Então, só para você entender, porque algumas versões vai dizer provação, outras vão dizer tentação e tal. Então, é algo que tem a ver com uma grande conflagração de coisas negativas e tal. Eu peguei outras traduções aqui, pastor. A Nova Bíblia Viva diz assim, ó, pelo fato de que você me obedeceu com perseverança apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo de grande sofrimento e provação que virá sobre o mundo. Sofrimento. Então, tem tudo a ver com tribulação, né? Porque eu já vi pessoas também querendo dizer, não, aí não tem a ver com tribulação e tal. Aí você tem claramente, ó, você tem teresso e que tesouras, né? Tu perasmo. Então, veja, está falando claramente, veja essa expressão, tereu ek, né? Guardar. Guardar ou guardar da hora. Isso é importante, né? Isso é importante. Por quê? Guardar da hora é uma referência a um momento, a um período. Então, porque esse prefixo ek, alguém diz, porque também esse prefixo aparece, por exemplo, em exegese, né? E em exegese, por exemplo, a gente sempre fala para fora, né? Tirar de dentro. Tirar de dentro. Eclesia, né? Também aparece na palavra igreja, tem essa reunião daqueles que foram tirados de dentro do mundo para fora. Então, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles se apegam a essa questiúnculo aí e tal, essa preposição, para dizer, tá vendo? Significa que a igreja vai passar e Deus vai proteger dentro, porque a igreja vai passar, porque é tirar de dentro. Só que eles têm que observar, o texto é claro, não diz que Deus vai guardar da tribulação, é guardar da hora da tribulação. Ora, guardar da hora da tribulação significa que vai ser tirado da hora. Não vai ser tirado de dentro da tribulação. Vai ser tirado da hora. Quem usa mais esse termo, inclusive, com esse sentido, são até os mesotribulacionistas, né? Porque eles defendem a ideia de que a igreja passa por uma parte do período tribulacional. Só que o texto é muito claro. Guardar da hora significa que Deus vai impedir que a igreja participe do período tribulacional, da hora, do momento da tribulação. Irmão Ciro, mas isso aí... o irmão não acha que é errado pegar um texto que é específico para uma igreja, a igreja de Filadélfia, e aplicar para toda a igreja? Bom, é só você ler com atenção o livro de Apocalipse, você vai ver que tudo que Jesus disse para aquelas 7 igrejas aplica-se a nós. Claro, exceto algumas especificidades daquele período, daquela época, né? Ligado às destinatárias originais, mas as orientações, os ensinamentos é para toda a igreja. Não é por acaso você lê constantemente, lê repetidamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, é para todos que vencerem. Não é só para aquela igreja. E outra coisa, se fosse só para aquela igreja, né, eu tenho dito isso também, se fosse só para Filadélfia, então, o que aconteceu? A igreja já morreu, todos morreram.
daquela igreja. E Jesus prometeu que eles, como eles guardaram, alguém pode até questionar, né? Dizer, não, mas olha aí, a palavra de Jesus não se cumpriu. Olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque se você insistir nessa ideia, não, isso é específico para a igreja de Filadélfia, mas existiu uma tribulação global naqueles dias, do qual aquela igreja foi livrada, ou quando houve a perseguição, ali toda a igreja foi, naqueles dias, né, pelo imperador, aqueles irmãos acabaram morrendo, eles não foram protegidos, né? E Apocalipse 3:10 está ligado à vinda de Jesus. Por quê? É só você ver o 11. O que diz o 11? O irmão poderia ler o 11 também, por gentileza? Apocalipse 3, o 11 também, né? Eis que venho sem demora. Olha aí. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, veja, esse venho sem demora, aí é uma referência parentética no livro de Apocalipse. Porque Apocalipse aí, o objeto de Apocalipse não é o arrebatamento. Ele menciona o arrebatamento de maneira indireta. Mas o objeto de Apocalipse é a manifestação do Senhor em poder e grande glória. A vinda na terra. Tanto que no versículo 7 do capítulo 1, no prólogo do livro, você sabe que no prólogo se antecipa o que será tratado ao longo do livro. Então, olha o que diz no prólogo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. É uma referência a quê? A manifestação do Senhor em poder e grande glória. Não é uma referência ao arrebatamento. Porque o arrebatamento não é para todos verem. Está claro? Hebreus 9:28 diz que o Senhor virá a segunda vez, aparecerá a segunda vez, será visto pela segunda vez por aqueles que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Ali é uma referência ao arrebatamento, porque o arrebatamento é seletivo. Agora, a manifestação do Senhor em poder e grande glória, todo olho verá. Esse é o objeto de Apocalipse. Só que em Apocalipse 3:10 menciona-se o livramento do período tribulacional, que o período tribulacional é objeto, é um dos objetos de Apocalipse, né? Junto com a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Boa parte de Apocalipse trata do período tribulacional, né? Pelo menos dos capítulos 6 ao 19, ao fim do 18, né? Capítulo 6 a 18 de Apocalipse trata, com algumas referências parentéticas, é claro, mas trata do período tribulacional, por meio da sequência, selos, trombetas e taças. Agora, quando se menciona a igreja, no capítulo 3 ainda, antes de começar a falar do período tribulacional, o Senhor diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém renove a tua coroa, ser fiel até a morte. É referência com respeito à igreja a estar preparada para o momento do arrebatamento. Eis que cedo venho. Depois no capítulo 22 também aparece, porque são inserções, porque Apocalipse tem essas inserções, esses interlúdios, essas sinopses, essas revelações parentéticas. Então, no caso de Apocalipse 3, está falando claramente do arrebatamento, ainda que não apareça o termo arrebatamento. Porque guardar da hora da tentação equivale a ser tirado desse momento. E aí, ser tirado desse momento é justamente uma referência ao arrebatamento, porque no arrebatamento a igreja será tirada. Aí, voltando então para Filadélfia, só para concluir o que eu estava falando. Filadélfia, todos morreram. Então, se a profecia é só para Filadélfia, não se cumpriu. Pois é, mas vai se cumprir. Quando? O arrebatamento se refere a quem? Só aos vivos? Não. Paulo falou, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos seremos mortos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Isso em 1 Coríntios 15:51. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, Paulo começa a dizer que nós não precederemos os que dormem e tal. Aí ele diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo. Os crentes de Filadélfia fazem parte desses que morreram em Cristo. Então, claro, eles vão ressuscitar quando? Antes do início do período tribulacional. Então, o que Jesus prometeu para eles vai se cumprir.
porque eles não vão participar do período tribulacional. Só que ali o sentido é bem mais amplo, porque não era só para eles, é para todos nós. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, pastor Hércules, irmão Ciro e todos que estão nessa live, como tu, meu servo, tu, minha serva, guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Então, é uma profecia para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é especificamente para Filadélfia, ainda que Filadélfia seja a destinatária original. Bom, pastor Ecos, tem muita coisa aqui para falar, mas acho que, em resumo, seria isso, né? Alguns textos aí que são claros, né? Para que raio é esse que sairá do Oriente, que será invisível? Meu irmão, é uma confusão que o irmão está fazendo quanto à vinda de Jesus em glória e o arrebatamento, né? Mas isso é uma questão para depois. É que eu estou lendo aqui os comentários, mas eu não vou ler para não sair da pauta aqui. Não, com certeza, professor. Pode ficar em paz. Mas essa questão eu acho que está bem fundamentada, está bem compreensível nesse sentido aí, essa fundamentação a respeito do pré-tribulacionismo. Alguém que, como a gente fala assim, pegou o bonde andando, perguntou, mas escuta, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Aí eu falei, rapaz, eu li aqui, acho que a pessoa de fato pegou o bonde andando. A igreja não irá passar pelo período tribulacional. É exatamente o motivo do porquê nós estamos aqui fazendo esta sequência de lives na tentativa, não é, de explicar essa questão. O que acontecerá num piscar de olhos? É o arrebatamento ou a glorificação? É a pergunta que ficou da aula ainda da semana passada, né, da nossa aula 168. Essa questão não foi resolvida. O teu irmão está mandando bastante pergunta aí. Ele tem que ouvir também para aprender um pouco, né? Em vez de ficar só colocando perguntas, aí ele vai entender. Então, 1 Coríntios 15, que ele citou aí, que fala da última trombeta, é um erro que muitos cometem, né? De pegar uma expressão isolada e achar que, por ser a última aqui, equivale à sétima lá em Apocalipse 11. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Porque ali é a última, porque é a sétima tocada por um anjo. Só que, se você analisar de maneira ampla, se você for um bom hermeneuta, o que o bom hermeneuta faz? O bom hermeneuta, ele analisa o contexto geral, o contexto referencial, o contexto histórico, o contexto geográfico. Tem 7 tipos de contexto. Quando você faz isso, o que você percebe? Que Paulo escreveu aos Coríntios 30 anos antes de Deus revelar para João o Apocalipse, né? E a revelação de Apocalipse foi uma revelação exclusiva. Quando você lê o capítulo 10 de Apocalipse, João, inclusive, comeu o livrinho, né? Aquele comer o livrinho, o que significa? Ele estava recebendo uma revelação completamente nova, como aconteceu com Ezequiel. Ele teve que comer o livrinho para entregar a mensagem. Ou seja, era uma mensagem novíssima, uma revelação exclusiva para João. Então, aqui, no capítulo 10, né, quando ele comeu o livrinho, assim como Ezequiel. Então, veja, que você receber uma revelação exclusiva, é evidente que Paulo não sabia antes, né? Paulo não sabia. Então, quando Paulo fala da última trombeta, é claro que ele não está falando da 7ª trombeta, até porque é uma trombeta tocada por anjo. E a trombeta que Paulo se refere é a trombeta de Deus. É a trombeta que é chamada última, porque põe fim à era da igreja. Aquela 7ª trombeta de Apocalipse 11 é uma trombeta de juízo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas o que acontecerá no piscar de olhos é o arrebatamento ou a glorificação? É a pergunta. Veja, a ênfase de 1 Coríntios 15, que eu já estou citando aqui, versículos 51 a 55, precisa ser analisada junto com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, porque uma passagem completa a outra. A gente não pode desconectar os textos e analisá-los
sem levar em consideração também o contexto geral, o paralelismo. Não somente o paralelismo de palavras, mas o paralelismo de ideias e de doutrinas. Porque se você fizer apenas um paralelismo vocabular, você pode ser conduzido também a um entendimento errôneo. Com certeza. Quando alguém, por exemplo, diz, olha, tem trombeta aqui, tem trombeta lá, tem nuvem aqui, tem nuvem lá. Tudo bem, tem semelhanças. Mas e as diferenças? As diferenças, às vezes, são irreconciliáveis. E aí você percebe que não se trata do mesmo evento. Então, você pode ter semelhanças, mas as diferenças é que vão determinar se é uma referência ao mesmo evento. Então, o que acontecerá no piscar de olhos, de acordo com 1 Coríntios, veja, para nós, é uma referência, à luz de 1 Tessalonicenses 4, é uma referência a tudo que vai acontecer naquele momento. Porque o que vai acontecer naquele momento é um rapto, é um arrebatamento, é uma coisa rápida, é uma coisa, a igreja vai ser arrancada da terra. É esse o sentido. Não tem sentido, a transformação é rápida, aí a igreja vai subir lentamente. Né? A transformação é rápida, mas o arrebatamento é lento. Todos vão ficar vendo a igreja subindo e tal. Jesus falou, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Ali o termo também é o mesmo termo de tirar, né? De levar. Agora, se é uma coisa lenta, a pessoa vai ficar olhando, oh, espere aqui, não me deixa aqui, deixa eu ir com você também, você está indo, oh, eu estou te vendo e tal. Não é esse o sentido que a Bíblia apresenta. Né? Então, se você ler com atenção, você vai ver que uma passagem completa a outra. 1 Coríntios 15 é completada por 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, você percebe que esse, no momento, átomos do grego, no abrir e fechar de olhos, não é só uma referência à transformação do corpo. É uma referência a tudo que vai acontecer naquele momento. Vai ser num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, a trombeta soará, os mortos em Cristo estarão incorruptíveis, e em seguida, Paulo já diz, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Não é? Num abrir e fechar de olhos, diz 1 Coríntios. E Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, nós subiremos juntos ao encontro nos ares. Porque às vezes alguém, para tentar dar uma ideia de que a nossa interpretação está errada, tal, começa a querer colocar um intervalo, assim, como se não, primeiro nós não precederemos os que dormem, primeiro vai ter a ressurreição, e depois parece que é uma coisa demorada. Não, tudo vai acontecer de maneira rápida, e nós vamos juntos ao encontro dos Senhor nos ares. Os mortos em Cristo não vão aceitar e ser arrebatados primeiro. Não, o arrebatamento, iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Né? Então, considerando o que diz as duas passagens, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e 1 Coríntios 15, 51 a 55, nós concluímos que tudo será muito rápido. A ressurreição dos mortos, a glorificação de todos os salvos e a subida ao encontro do Senhor nos ares. Né? Irmão Ciro, mas aí tem uma contradição, porque Jesus subiu à vista de todos em Jerusalém. Sim, mas aquela passagem de Atos capítulo 1, versículo 11, ela precisa ser entendida também, porque ela tem aspectos tanto da vinda de Jesus para Israel, visível, e tem também aspectos ligados ao arrebatamento. Né? O aspecto ligado ao arrebatamento é que somente a igreja viu Jesus subindo. Somente a igreja viu Jesus subindo. Ou seja, não foi algo público. Não foi público. Foi secreto. Secreto. Secreto em que sentido? O mundo não tomou conhecimento. Como, aliás, o mundo não tomou conhecimento dos cerca de 40 dias que Jesus esteve na Terra. Entrando e saindo no meio dos discípulos, falando com eles, dando mandamentos. Não é? E o mundo não tomou conhecimento, somente a igreja.
No momento da ascensão, a mesma coisa. Jesus sobe diante deles, mas o mundo não tomou conhecimento, ninguém viu Jesus subindo, a não ser os salvos. No arrebatamento vai acontecer a mesma coisa. Quando Jesus voltar, assim como somente os salvos viram Jesus subindo até as nuvens, somente os salvos verão Jesus descendo até as nuvens, porque ele não vai descer na terra. Então você percebe como a relação com o arrebatamento está aí. Agora, Jesus também subiu a partir do Monte das Oliveiras. E ele vai descer lá, quando ele se manifestar visivelmente. Aí é o outro lado dessa profecia. Profecia por meio de os anjos, né? Ali falaram, olha, os anjos entregaram a profecia, né? Interessante, que os anjos disseram, esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir. Os anjos profetizaram ali. É interessante, né? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Ou seja, da forma que eles viram Jesus subindo até as nuvens, eles vão ver Jesus descendo até as nuvens. Só que da mesma forma que Jesus subiu a partir do Monte das Oliveiras, Zacarias 14 também diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Mas não é o dia do arrebatamento, né? A profecia aí ela precisa ser entendida à luz de outras passagens. Porque um problema do estudante de escatologia é quando ele não consegue analisar os textos em conjunto. Ele começa a compartimentar e um texto diz uma coisa, outro texto diz outra, e ele acaba escolhendo alguns textos que melhor se encaixem à posição que ele quer defender. Mas quando você analisa a escatologia como um corpus, ou seja, de fato a Bíblia explicando a própria Bíblia, você vai ver que tudo se harmoniza e que você tem respostas bíblicas para cada afirmação escatológica que nós fazemos. Então, pastor Ecos, respondendo objetivamente, o que acontecerá num piscar de olhos, claro, se você ler apenas 1 Coríntios 15, ali a referência é mais precisamente a glorificação do corpo, né? Porque diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Só que a velocidade do acontecimento, isso aí não se refere somente à transformação do corpo. É um rapto, é um arrebatamento. Harpazo, o verbo grego, lá em 1 Tessalonicenses 4, é harpazo. Então, alude a algo rápido, violento. É uma tirada. Não é algo, como o irmão citou aí, como do Oriente. Ali é a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Não confunda. É a vinda visível do Senhor à terra. Todo olho verá. Agora, um arrebatamento não é assim. Um arrebatamento é como você pegar um objeto e tirar. É como se fosse alguém tirando algo de uma pessoa mesmo, rapidamente. Né? Então, você não arrebata. O ladrão não vai arrebatar na carteira de alguém. Claro que tem gente que tem mão leve, né? Mas faz lentamente. Você nem percebe. Mas no caso de alguém que vai roubar e sair correndo, né? Vai ser uma coisa rápida. Não vai ser uma coisa assim, lentamente. Tá certo, pastor? Mas tem outras questões aí. Gostei desse termo aí, mão leve. Gostei disso aí. Pior que tem, né? Pior que tem. Mas, de fato, nesse caso aí, é bem isso aí mesmo. Mas tá certo. Meu pastor, vamos fazer assim, ó. Já passamos do horário, então nós vamos encerrar, né? Vamos encerrar por agora e nós vamos deixar. Eu quero dizer aos irmãos que todas as perguntas que foram colocadas aqui nos comentários, elas foram tomadas notas, né? Nós vamos deixar o devido registro, nós vamos voltar a falar a respeito desse tema aí agora num outro momento, né? Mas eu penso que a aula de número 168 e essa aula de número 169, ela esclarece, inclusive, várias das perguntas que foram feitas hoje aqui. Mas os irmãos que fizeram as perguntas aqui e que as respostas já estão na live que fizemos na semana passada, você pode acessar aqui no próprio Instagram, a aula 168, ou se preferir no YouTube do CETADB, também tem lá a aula 168, está disponível, mas ainda assim eu vou passar o link no comentário para vocês aqui, no próprio direct, né, para que os irmãos possam acessar, assistir
e aí tirar as dúvidas, porque várias perguntas que foram feitas aqui, de fato, a resposta já está na aula passada. Pastor Ciro, as suas considerações finais para que a gente possa já caminhar, então, para o encerramento. Agradecer, né, aí os nossos irmãos. Quero agradecer, que eu estou dando uma olhada rápida aqui nos comentários. Agradecer ao irmão Marcelo, aí, 7349, underline Marcelo, que colocou várias referências aí que, na verdade, corroboram o que a gente estava falando, né? Que a gente vai falando às vezes e alguma coisa não dá para falar devido ao tempo, e ele foi acrescentando algumas referências que são importantes, tá certo? E as outras questões que ficaram, como o irmão falou, por causa do tempo mesmo, né? Com certeza. Bom seria talvez uma outra oportunidade, uma sugestão, pastor Ecos, nessas lives temáticas assim, a gente talvez reservar um tempo para interagir com o pessoal, porque algumas respostas assim dá vontade de dar na hora, mas aí a gente fica porque tá no calor da live, é importante talvez dar uma resposta, né? Na hora, Se bem que tem alguns que o irmão falou e que acabam pegando o bonde andando, né? E aí fazem perguntas sem ter acompanhado aquilo que foi respondido na próxima, né? Na próxima aula, na própria aula. Ô, irmão... Ô, meu irmão, fica tranquilo. A gente fala assim direto, a gente é franco nas respostas, mas a gente entende aí a sua posição, viu? Ele está pedindo desculpa ao irmão. Só que o irmão precisa melhorar isso daí. É Victor, né? Victor. SP Victor. O Victor aí fez vários questionamentos, mas tudo bem. A gente responde quando houver oportunidade, não é? Com certeza. Não vai faltar oportunidade. Quarta-feira que vem, nós estaremos novamente com a aula de número 170. Entretanto, nós estaremos retomando o tema das perguntas teológicas. Então, desde já o nosso convite a todos, estejam conosco, Instagram CETADB, 22 horas da próxima quarta-feira, e juntos estaremos aqui para mais uma aula abençoada, porque é muito bom aprender de Deus, da sua palavra, e temos aqui sempre a contribuição do pastor Ciro Zibordi, que tem se disponibilizado, né, às quartas-feiras para estar conosco, salvo algum momento que ou ele ou eu não posso estar na quarta-feira, aí a gente acaba mudando o dia, mas a gente tem nos esforçado para estar aqui sempre nas quartas. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero mencionar aqui uma pessoa, a irmã Ivone, que é membro da nossa Igreja Assembleia de Deus em Apucarana, na congregação do Parque Bela Vista. Ela não perde, sempre está conosco, sempre manda ali uma palavra de saudação, acompanha as redes sociais da escola, e eu quero aqui fazer referência ao nome da irmã Ivone, porque é uma irmã esforçada, está aí, ó, mandando para a gente aqui a mensagem. É uma irmã esforçada, sempre está ali colaborando, cooperando, né, na obra de Deus. Alguém aqui, eu não gravei o nome, pediu para colocar as informações na sequência e tal. Eu quero dizer que se você acessar o nosso site, cetadb.com.br, na divisão de cursos, você consegue adquirir o curso Perguntas Escatológicas, onde o pastor Ciro Zibordi apresenta o plano escatológico que nós cremos e o qual nós ensinamos, inclusive através dos cursos do CETADB, apresentado ali por meio de perguntas e respostas. 101 perguntas foram selecionadas e por meio desta resposta, o pastor Ciro apresenta esse plano escatológico de uma forma bem sequencial, conforme ele mesmo diz, do fácil para o difícil, de maneira que todos, num linguajar muito acessível, todos podem aprender a respeito desse assunto. O curso é Perguntas Escatológicas e no site do CETADB você vai encontrar para estar adquirindo. Qualquer dúvida, acesse o site cetadb.com.br e acione ali o ícone do WhatsApp para falar com a nossa secretaria, que também estará lhe orientando a respeito de como adquirir o curso. Eu não tenho aqui o livro em mãos para mostrar, exatamente porque eu já avisei os irmãos, eu não estou na escola, eu não estou no Paraná, mas a gente fica aqui no site, você vai poder verificar essas informações. Como disse, Deus abençoe cada um dos irmãos. Quarta-feira voltamos, pastor Ciro. Aquele abraço, a paz do Senhor, saudação aí a toda a sua casa. E transmita a nossa saudação ao nosso amigo e toda a família, pastor Cecílio, e também ao nosso Paulo Teclas aí. Deus abençoe. Teclas 7, os irmãos acessem lá o perfil dele aqui no Instagram.
porque ele tem feito um trabalho abençoado e, de repente, ele tem alguma coisa que possa fazer para auxiliar ao irmão, a sua vida, de repente, profissional, pessoal, alguma área, ele sempre tem ali alguma solução para ajudar nessa área de vídeo, de edição de vídeo, enfim, é uma benção. Paz do Senhor a todos, gente. Até lá. Paz do Senhor. Amém.